Just so we harmony. Someday we'll all be free. Ó, Todo mundo também. vamos entrar. 5, Vamos entrar, então vai. 4, 3, 2, 1. Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Eu sou Carla Luquizic, sou diretora de projetos da Classmaker Educação. Vamos trazer para vocês agora mais uma live com uma pessoa que já esteve com a gente na outra semana, comentei que ela ia voltar. Estamos novamente com a doutora Elaine de Sarno. Vamos estar abordando um tema bem bacana. E aí eu vou pedir também para ela se apresentar. Estamos aqui também com o Alex Mesquita, o nosso diretor de comunicação, também vai estar participando da live. Estou fazendo esse convite para vocês participarem da live também. Interajam, façam perguntas. Aquilo que a gente não conseguir responder no ar, a gente vai estar conversando. A Elaine, ela entrou na outra live, ela interagiu, ela respondeu, ela tirou algumas dúvidas, ela interagiu com vocês. Vejam, isso é muito importante quando a gente fala de uma live. A gente acaba acompanhando as outras lives e a gente percebe que quando os convidados saem daquele momento, os convidados não retornam para tirar as dúvidas das pessoas. Então, isso também a gente se preocupa em fazer aqui na Classmaker Educação. Vou me apresentar aqui rapidinho. Cuido dos projetos da Classmaker Educação. Tenho mais de 32 anos com experiência na área da educação, atuando com robótica, aprendizagem baseada em projetos. Faço parte do grupo GATERM, que é licenciado e certificado pelo CNPq, onde a gente realiza pesquisas sobre realidade virtual, realidade aumentada, tecnologias educacionais. Finalizei o meu mestrado agora falando em tecnologias da inteligência na PUC de São Paulo, e agora estou dentro da mesma linha de atuação, fechando o meu doutorado, com um doutorado direcionado para a formação de docentes, considerando os currículos das escolas internacionais. Depois eu vou pedir em seguida que o Alex se apresente também, fale um pouquinho da sua vivência, e a Elaine também. Vou passar para vocês agora alguns recadinhos rápidos, como eu sempre falo. Visitem as nossas redes sociais, nós estamos passando toda a nossa agenda, nosso calendário, o pessoal está participando para mandar perguntas dos nossos cursos. Falando em cursos, a nossa primeira turma do nosso curso de Educação 4.0 já foi encerrado, tínhamos 5 vagas, preenchemos as vagas e a mais. E aí, como a gente viu que nós não tínhamos mais como estar colocando mais pessoas, abrimos a segunda turma da Educação 4.0, que também vai estar iniciando em um horário diferente no dia 20 de julho. Então, por favor, quem quiser se conectar com a gente, quiser fazer perguntas, acessem as nossas redes sociais. Entre no nosso site www.classmaker.com.br, a nossa página no Facebook, Classmaker Educação também. Temos também o nosso canal do YouTube, Classmaker Educação, onde você vai ver todas as nossas lives gravadas. E você também tem a opção da Rádio Classmaker. Hoje nós temos uma música bacana para você que está ouvindo, está voltando do trabalho, está em casa, está passando por esse momento também. E lá a gente vai ter diversos tipos de informações que nós estamos te dando, principalmente da nossa agenda, além de um chat interativo que você pode entrar. Vou passar para vocês aqui rapidinho. Na sexta-feira, dia 3 de julho, às 21 horas, nós vamos estar recebendo a Rafaela Escrivante, e ela vai estar falando sobre gerenciamento de projetos através da metodologia da ferramenta Canvas. Extremamente bacana para quem está entrando dentro desse período e precisa tirar diversas dúvidas. Segunda-feira, dia 6 de julho, nós temos um convidado, gente, super especial. Nós vamos estar recebendo aqui o Moran, o José Moran. Ele vai estar falando sobre o processo de avaliação online, uma questão que levanta, assim, muitas perguntas, muitas dúvidas, como fazer a avaliação desse aluno, como levar essa avaliação adiante. Dia 8 de julho, nós vamos ter aqui o professor Constantino, ele é de Cuiabá, e ele vai estar falando sobre a linguagem de programação no Ensino Maker. Imperdível.
Dia 13 de julho teremos novamente a Rafaela, que vai estar falando com vocês também outro tema muito interessante sobre esse mesmo tipo de tema, falando sobre gerenciamento de projetos. Dia 15 de julho nós vamos ter a Jéssica Mota, falando sobre a neurociência na educação. Vamos falar sobre a plasticidade do cérebro, como que a gente faz com que o conteúdo possa ser retido. Vamos discutir essa história do horário da educação no Brasil, essa questão de horário que a gente sabe que lá fora os horários não funcionam assim e tudo tem um estudo, é comprovação científica, ok? Dia 17 de julho vai ser a nossa última live. Nós vamos estar com a Maria Parlato e ela vai estar falando sobre a aplicação Maker no ensino infantil. E ela vai estar trazendo diversos artefatos, construção de artefatos para vocês. Então, gente, é assim. Vou falar para vocês agora. Nós vamos ter um convidado super especial. Não vou falar essa data ainda para vocês. Nós vamos estar recebendo o nova-iorquino Mark Prensky para fazer um bate-papo. Nós vamos ter uma live incrível de 1h30 com ele. Não vou passar a data agora. Nós temos a questão de horário, temos questão de fuso horário com ele, tá? Mas o Mark Prensky, ó, vou colocar aqui na frente. Deixa eu ver se está dando para vocês verem bem. Aí, ó. Ele é a pessoa que desenvolveu e trabalhou a metodologia de gamificação na educação, autor de vários livros. Eu utilizei muito, tá? Eu utilizo muitas leituras, né? O processo educacional do Prensky, quando a gente fala de levar os jogos para dentro da sala de aula, os games especificamente, tá? Então, como eu tinha prometido para vocês uma live sobre gamificação que eu estaria fazendo, nós achamos legal trazer junto, atrelado com essa live, o cara que é super conhecido, o pessoal da educação sabe quem é, a gente lê muitos livros dele, tudo para referência em processos educacionais, tudo para inovação de sala de aula, ok? Bom, agora eu vou deixar de tanta conversa, agora eu vou deixar para vocês se apresentarem. Alex, por favor, se apresenta. Pessoal, quem estiver ouvindo, se a gente tiver algum delay, alguma coisa que nem vocês me deram um toque na live passada, por favor, passa aqui para mim nos comentários que eu falo para o pessoal, ok? Eu vou estar fazendo a mediação dessa live de hoje, então eu vou estar lendo todas as suas mensagens. E se não tiver legal, tiver um delay, me avisa que eu aviso a Elaine, e a doutora Elaine, desculpa, e aí ela volta com esse atraso, ok? Alex, fica com você, e Alex, depois você passa para a Elaine. E aí, pessoal, tudo bem? Alexandre Mesquita aqui, como a Carla falou, responsável pela parte de comunicação da Classmaker, né? Toda a estratégia comunicacional. A gente tem uma equipe aí que desenvolve para trazer o melhor para vocês, e eu faço parte também dessa equipe, estou como responsável dela. Eu trabalho com educação, tá? Desde 2009, então são aí 10 anos, mais de 10 anos, né, de educação corporativa, como design instrucional, especialista em treinamento e desenvolvimento. Então, a gente cria estratégias educacionais para facilitar a aprendizagem para você, tá ok? Bom, eu vou falar um pouquinho só de mim agora nesse momento, porque hoje a gente quer ouvir também a nossa grande amiga, a doutora Elaine, falando aí sobre esse tema tão importante e atual, que é o estresse emocional, né? Ainda mais em jovens e adolescentes, crianças, enfim. Vou deixar ela aí falando para vocês, explicando para a gente o que é esse estresse emocional. Doutora Elaine, com você. Olá, pessoal, boa noite, agradeço o convite. Meu nome é Elaine de Sarno, eu sou psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e avaliação neuropsicológica na instituição psiquiátrica. E hoje estou aqui para esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham sobre o estresse emocional em criança e adolescentes no momento atual da pandemia que a gente está vivendo. Eu posso começar falando que crianças e adolescentes, no momento atual, eles são um foco de maior preocupação nesse novo contexto, né, que a gente está vivendo, porque eles estão se deparando com situações que geram estresse emocional e muito sofrimento, né? O impacto sobre a saúde mental da criança, atualmente, é maior do que o impacto da saúde mental dos adultos, tá? E o estresse emocional, ele é um dos maiores fatores de risco para desenvolver um transtorno de maior magnitude
no futuro da criança, né? Na adolescência, no jovem adulto ou no próprio adulto. Principalmente para aquelas crianças ou adolescentes que eles são mais vulneráveis, né? Ou após uma situação de estresse, como a gente está considerando essa situação que a gente vive, né? Mesmo o isolamento, o medo do contágio, tudo isso são fatores estressores que acabam gerando sofrimento e mal-estar nas crianças, né? E essas informações, essa situação, ela chega no cérebro das crianças por meio de informações, por meio de emoções dos pais e por outros adultos significativo, né? Por exemplo, mudanças de rotina do ambiente acabam influenciando e afetando o bem-estar emocional ou a qualidade de vida da criança ou do adolescente. Doutora, o que seria exatamente o estresse, para que o pessoal possa entender também em que momento é considerado que ele está passando por uma fase de estresse? Então, o que é o estresse? São pensamentos, são emoções que eles expressam de forma direta como medo, angústia, ansiedade, insegurança, irritabilidade, agitação, insônia. Eles não conseguem ficar parados, eles se sentem incomodados, às vezes eles querem chorar, às vezes eles riem. Eles, às vezes, não sabem o que eles estão sentindo. Por isso que é muito difícil para eles, porque eles não sabem ainda nomear as emoções, né? De medo, raiva, angústia, tristeza, ansiedade. Muitas crianças não têm ainda essa noção, e eles acabam sofrendo com isso. E eles também sofrem por verem os pais sofrendo, né? Por verem os pais estressados, né? Porque como as crianças geralmente aprendem por modelação. O que é modelação? Ele copia o comportamento do adulto, né? Se ele vê que o adulto está estressado, está se sentindo mal, está bravo, irritado, ele não sabe o que está acontecendo, ele vai tentar copiar esse comportamento, né? E vai ficar tudo muito confuso para eles. Então, isso acaba gerando sofrimento, e eles manifestam com falta de apetite, disfunção no horário de sono, agitação, raiva, jogam os brinquedos longe, não querem fazer nada, não querem seguir uma rotina. Esse é o estresse emocional. Então, o estresse emocional, de fato, o estresse em si é essa mistura de sentimentos, essa mistura de sensações que a gente não consegue, muitas vezes, descrever, que a gente está com medo ou está ansioso. Eu não sabia que o medo também faz parte do estresse. Eu pensava que o estresse, na maioria das suas vezes, ele só era causado quando a gente, de fato, estava com uma ansiedade gigantesca. Mas, então, a mistura dessas emoções acaba causando estresse. Muitas das vezes pode ser também associado ao medo de não conseguir realizar algum fato, alguma ação, não conseguir conquistar algum sonho, não conseguir conquistar alguma meta. Então, isso também, esse medo é que vem gerar esse estresse. Correto, também, doutora? Você, como um adulto, sabe nomear isso, né? Agora, a criança ainda não sabe nomear que ela está com medo. Ela sente, mas ela não sabe o que ela está sentindo. Por isso que é sempre muito importante brincar com crianças e falar, olha, hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, e dar exemplo do que é, né? Trazer uma situação no qual a pessoa está contente. Olha, hoje eu tive uma reunião boa e eu fiquei satisfeito. Então, explicar para a criança o que é se sentir satisfeito, né? Porque eles vão aprender através das instruções, né? A gente vai apresentar o mundo para eles, a escola apresenta o mundo, só que a família também precisa apresentar esse mundo, precisa apresentar as emoções, né? Para eles irem nomeando, para eles irem aprendendo, inclusive a lidar com a emoção, né? Porque disso vem depois, futuramente, um controle emocional, né? Porque vão ser pessoas que sabem que estão com raiva, mas não vão sair por aí gritando, explodindo, vão controlar a emoção e lidar com aquela situação, com aquele sentimento melhor, né? Então, é muito importante nomear para as crianças
o que elas estão sentindo, dando exemplo, lendo livro, colocando as emoções nos personagens dos livros, mesmo que ali não esteja escrito, mas, né, acrescentar história à história. É Entendi, legal doutora. quando a gente vê, eu acho que assim, o trabalho que você fala dessa nomeação, deles acabarem conhecendo o que é aquele momento que ele está passando, né? O que é aquele tipo de sentimento, né? Isso é bem bacana. Isso vem de encontro justamente àquele trabalho que é feito lá na educação infantil. Quem trabalha com isso vai saber, quando as tias do infantil, quando a gente mostra aquelas carinhas. Nós temos tem as carinhas, né? Me corrija se eu estou errada, Elaine. A carinha triste, tem a feliz, aquelas carinhas que são como os memes, tá? A gente vai começando a perceber como é que é, e isso é uma metodologia muito utilizada quando a gente fala do ensino bilíngue. Quando a gente está nomeando, eles têm que aprender um outro idioma e eles precisam, através dessas carinhas, desses memes, entender o que é que eles estão passando. Então, veja, se isso é um trabalho que já acontece quando as crianças as pequenininhas estão lá no infantil, e ao longo do tempo eles vão tendo uma trajetória onde eles aprendem a se conhecer, eu acho que é importante essa caracterização nesse período. E é legal isso, né, Elaine, que você está conversando, que você está falando, porque, veja, os pais estão ficando com essas crianças em casa. Então, muitas vezes, quando os professores na reunião falam, olha, ele está estressado, ele fica estressado fazendo lição, pode ter vários significados aquilo. Às vezes uma criança que está estressada fazendo lição é porque ela não consegue fazer, ou porque ela não está entendendo e ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar nervosa, ela não quer ficar sentada, ela joga as coisas no chão. Então são reações, né? E essas reações precisam ser observadas. É legal a gente prestar bastante atenção nisso, porque agora, como nós estamos em casa cuidando dessas crianças, peguem essas dicas, essas maneiras que a doutora Elaine está explicando para vocês conseguirem lidar com aquele momento específico, aquele momento singular que realmente eles se sentem fora do eixo. Né? E eu acho que tem uma coisa também, né, Elaine, quando a gente está falando sobre essa questão de você estar conhecendo, né, esse mundo para eles, uma coisa que é interessante é que existe uma facilidade maior dessas crianças aceitarem a tia da escola, ou até o professor. Eles não gostam muito de se abrir com pai e mãe. Né? Geralmente eles não curtem muito isso, eles gostam de falar com pessoas que são de fora, eles não gostam muito de se abrir. Então é legal, assim, de repente você comentar como é que os pais podem lidar tanto com as crianças como com os adolescentes, sendo um pai e mãe, percebendo como é que eles conseguem abordar isso com eles. Porque a gente sabe que nesses anos todos que eu tenho de prática, eu escutava muito os meus alunos, então eles me contavam muitas coisas, batiam um papo, e aí eu sempre perguntava, você já conversou em casa? Não, eu não falo essa coisa com a minha mãe, eu não converso isso com meu pai, né? Eu não gosto de falar isso com ele, eles não vão saber, olha o que eu escutava, eles não vão saber como me orientar, eles não entendem o que eu estou passando, porque na cabeça deles, assim, o pai e a mãe, primeiro, nunca passou pela idade deles. É a primeira coisa que eles falam, né? Então, a gente sempre assim, a gente escuta as mães falando assim, olha, eu já tive a sua idade. Eram épocas diferentes, né? A gente entende isso, que realmente se resolvia a coisa de uma outra forma. Mas como que eles fazem para abordar isso daí com eles? Você vê, se para o adulto não se sentir compreendido é difícil, imagine para uma criança ou para um adolescente não se sentir compreendido. Né? Porque eles só têm ali, eles têm poucas referências, poucas pessoas em quem eles podem confiar, em quem eles podem acreditar. Né? E se eles não se sentem compreendidos nas necessidades básicas deles, nas emoções básicas, eles ficam perdidos, eles ficam sem saber como lidar e vão buscar outro adulto, no caso, que possa atendê-lo de uma forma na qual ele queira ser entendido. Né? Você, quando falou das emoções, que a gente falou de reconhecer emoções, você sabe que o reconhecimento de emoções já tem até teste que a gente avalia isso, porque tem muitos adultos que não sabem reconhecer a emoção. Não são só crianças, tem muitos adultos que não sabem também nomear o que eles estão sentindo. Às vezes eu tenho paciente que chega e fala, ai, tô com uma dor no peito. Não sabe o que é uma dor no peito. Uma dor no peito significa angústia.
não sabe falar isso. Sabe? Ai, tô com um aperto aqui, uma coisa estranha, não senti, né? Tô me sentindo mal. Ele não sabe que o que ele está sentindo é angústia. E para ele, angústia e ansiedade é a mesma coisa, eles não veem diferença nisso. Então, por isso que a gente precisa começar desde pequenininho, desde criança, a reconhecer, porque tem vários transtornos mentais no qual você reconhecer a emoção no outro, isso, ou em si, isso é gap, isso é déficit. Tá? Hoje em dia também tem muito se fala da teoria da mente, né? Que é você reconhecer isso, da empatia, né? De você reconhecer o mundo. Enfim, com criança, isso é muito importante. E eles são os adultos de perto, de referência, de confiança, que precisam explicar, mesmo sendo a tia da escola, no caso, né? Porque a tia da escola também é um adulto de confiança, né? Que ele possa se abrir. Agora, se a gente está falando de criança, se a gente for falar de adolescente, os adolescentes eles se abrem muito mais com os pares do que com os pais, porque é o grupo. O importante para eles é o grupo, né? São onde eles têm as experiências, é onde um acredita no outro, um entende o outro, um ouve o outro, um aprende com o outro. Aí eu acredito que os pais têm menos, vamos dizer assim, influência, eles querem menos ser escutados pelos pais e serem mais escutados pelos amigos, porque eles precisam fazer parte de um grupo e eles precisam se sentir pertencentes a esse grupo, né? E isso é complicado também. Então, qual é a orientação que a gente faz? É falar sobre essas emoções desde cedo. Desde cedo, desde 3, 4, 5 anos, vamos lá, vamos falar. Hoje eu estou triste, hoje eu estou contente, hoje eu estou contente e alegre, né? Que parece a mesma coisa, mas às vezes tem diferença. Isso é muito importante para as crianças, como para os adolescentes e futuramente para os adultos. Como eu te disse, tem muito adulto que não reconhece a emoção, né? E aí não sabe canalizar, reagir de uma forma adequada a determinadas situações, né? Não sabe ponderar, não controla a emoção, então isso acaba faz uso muito da impulsividade, enfim. Mas tudo se começa na infância. Não, é legal porque são sentimentos, né, que na infância são sentimentos abstratos. E, como a doutora falou, em muitos adultos, eles também não conseguem ainda dar uma clareza para esses sentimentos. Ele ainda não conseguiu tirar esse sentimento da forma abstrata. Quando a criança... Desculpa, pode... Vamos lá. A criança, ela não tem desenvolvimento cerebral para pensar de forma abstrata. A criança é muito concreto. É o que, né? É o que tem, o que está ali, que ele está vendo, o que ele está tocando, o que ele está escutando, né? A criança não pensa de forma abstrata. Isso é de acordo com o desenvolvimento do cérebro. Isso é mais... eles conseguem pensar um pouco mais na adolescência, mas também aí o desenvolvimento do cérebro não está completo, né? Porque se desenvolve a partir entre 18 e 21 anos. Então, até para a adolescência, isso é meio complicado, né? Por exemplo, você fala, quando os pais, vou dar um exemplo meio bobo, os pais falam, você vai ver isso quando você tiver seu filho. É abstrato completamente para... Sim. Para eles é uma coisa que não vai acontecer, porque eles não conseguem nem imaginar, não tem esse pensamento para se, sabe, essa empatia para se colocar no lugar do outro e pensar no outro, entender o que o outro está pensando. Não, é o que tem para hoje. A adolescência é muito imediatista. Criança e adolescente, eles são imediatistas. É o que tem para hoje, é o aqui e agora. O futuro é mais para o abstrato, é mais para o desenvolvimento futuro do cérebro. Doutora, você, então, ainda pegando esse gancho do abstrato e da forma já concreta, que já facilita quando você está na vida adulta, né? Muitas das vezes, quando a senhora fala que a criança, os pais falam o que é o sentimento que ele está sentindo e tentar ilustrar isso para a criança, por exemplo, eu estou triste, eu estou cansado, o papai está ansioso, o papai está com medo, já é uma forma de facilitar, né, esse desenho e dar forma dessa abstração para a criança. Só que muitas das vezes, na realidade, eu acho que em 100% dos casos, né, a criança não consegue, de fato, expressar isso e falar o que ela está sentindo. E, às vezes, ela está com estresse emocional e os pais não sabem. Como que o pai pode identificar isso? Que comportamento, geralmente, a criança expressa
para a gente conseguir identificar que ela pode estar com estresse emocional, tanto os pais quanto os professores também, né? Veja, irritabilidade, ansiedade, dificuldade para pegar no sono, acordar muitas vezes à noite, acordar chorando à noite, falta de apetite, nada tá bom, sabe? Tá se sentindo o tempo inteiro, o tempo todo incomodado. Como as crianças não sabem expressar, às vezes é legal pedir para fazer desenho, porque eles expressam as emoções de forma lúdica. Então, olha, vamos desenhar hoje um menino que está sentado no sofá. O que será que esse menino está pensando? O que será que esse menino gosta de fazer? O que será que essa criança não quer fazer? Onde estão os amiguinhos dessa criança? Sabe? Através de um desenho, fazer a criança projetar ali o que ela está sentindo, porque essa é a forma que, para eles, mais fácil. Entendeu? É uma forma concreta, que é o desenhar, é o pintar, é o colorir, é o inventar, né? Uma forma concreta ali, e está sendo guiado por um adulto, né? Está sendo estimulado por um adulto para buscar aquela informação do sentimento, né? Porque não é ele vai ter que descobrir sozinho, porque para eles é difícil, não tem como, né? Então, olha, por exemplo, hoje eu estou triste, sabe como a gente se sente quando a gente se sente triste? Como que você acha que é se sentir triste? Né? Pedir para a criança dar exemplo, conversar muito. E tem uma fase que a criança entra que tudo é por quê? Por quê? Você fala uma coisa, ele fala, por quê? Por quê? Mas por quê? Né? Isso é muito interessante. É muito, só que isso acaba estressando os adultos, né? Acaba estressando os pais. Já te falei o porquê, não sei por quê. Porque não tem resposta. E não é assim. Quanto mais puder explicar da corda, da vida, esse porquê, é que ele vai acabar descobrindo o mundo, né? Descobrindo tudo isso. Porque não é fácil, né? Você lidar no mundo adulto, você sendo uma criança e lidar no mundo adulto, é muito difícil. E isso que eles estão sofrendo nesse momento, a falta dos amiguinhos, a falta da escola, a falta da professora, a falta da brincadeira, sabe? A falta da socialização. Geralmente as crianças, elas vinham num pique de muitas atividades. Eles não tinham horário para nada. De repente, não tem nada. Tem que só ficar em casa, né? Então, eles têm que se redescobrir nessa nova realidade. Então, isso acaba deixando eles mais ansiosos, com saudades dos amigos, né? Por isso que é importante, às vezes, fazer ligações, jogar, né? Conversar via vídeo com os amiguinhos, tudo tal, porque eles se sentem como os adultos se sentem num vazio, né? Só que a criança também não vai saber nomear o que ela está, mas eles se sentem sozinhos, se sentem tristes, sentem a falta, sentem as saudades da vidinha que eles tinham, né? Eles sentem muita falta da escola também. Legal. Carla, você quer complementar? Então, eu queria comentar o seguinte. Tem um trabalho de uma escola, ela se chama Green School. Então, como que eles fazem com os adolescentes? Eles têm uma psicóloga que frequenta uma vez por mês, ela vai na escola e ela atende durante uma semana inteira, né? Então, como que aqueles professores recebem os adolescentes? Diferente das crianças em vários contextos, né? Mas é interessante que quando os alunos, né, os adolescentes chegam na sala de aula e sentam, eles têm um cubinho na mesa, o local onde eles vão sentar. Quando eles estão chegando no dia, eles recebem uns cubinhos, uns quadradinhos. E naqueles lados do cubinho tem cores. Então, eles definem por cores como eles estão aquele dia ou como é que eles já levantaram se sentindo aquele dia. Então, conforme eles deixam aquele cubinho, é legal, você vira assim, parece como se fosse um relógio de corda, você vai virando e atinge a cor que você quer. E aí, ao longo vai passando a aula, enfim, percebe-se que quando aqueles alunos já chegam um pouco frustrados, né, eles vêm assim com aquele espírito desafiador na sala de aula.
né? Então, a gente que já passou por isso, eles acabam desafiando a gente em sala de aula. E, na verdade, não é nem um ambiente, não é um professor, não é o conteúdo, não é nada disso. É aquilo que aconteceu com eles, alguma coisa, ou que eles já levantaram assim, ou aquilo estava mais presente naquele dia. Então, o que acontece? Quando termina a aula, os professores recebem orientações gerais, tá? Orientações simples. E aí senta para conversar com esses adolescentes. Se fazendo necessário, eles acabam tendo um intervalo de 20 a 30 minutos para bater um papo conforme a cor que eles colocam. E aí eles comentaram que eles perceberam que esses adolescentes, claro, sabem que está numa fase hormonal, os hormônios estão ali se manifestando, respeitando tudo isso e percebendo, dependendo do caso, eles encaminham para a psicóloga que vem na escola. Então, eles têm esse tipo de atendimento. Além deles terem aquela parte que nem você fala das terapias cognitivas, né? Eles realizam algumas atividades com mentoria da psicóloga, que eles conseguem estar sentando, conversando, como assim, os adolescentes mesmo, não é uma escola de Fundamental 2 ou Fundamental 1, é uma escola de ensino médio. Então, o que eles fazem? É como se fosse uma roda de conversa, né? Isso, é isso mesmo. E aí eles vão conversando, só que assim, nem sempre eles gostam de se abrir na frente de colegas que eles não têm proximidade. Então, qual que foi o comentário, de modo geral, disso, né? Escutando professores, né, os CIOs escolares comentando, eles falaram assim, muitas vezes a gente coloca naquela roda de conversa um aluno que não é próximo àquele outro adolescente. E ele não gosta de falar, ele apenas fala, não estou bem, acabou, o assunto morreu aí. Então, como que eles falam? Eles procuram falar assim, ó, você quer conversar comigo? Ou você gostaria que um amigo fosse perto, que ele solta mais, eu quero que meu amigo venha junto, ou minha amiga, enfim, um grupo venha junto. Porque eles não gostam de se abrir em grupo de pessoas que não são próximos. E eles falam que eles conseguiram elevar muito a qualidade desses alunos na escola, considerando-se o período integral. Então, eles tiveram uma melhoria, assim, dessa saúde mental deles muito grande, participação com muita conversa, mas veja, eles fizeram essa roda de conversa justamente com o que você falou, com seus pares, né? E também pessoas que são próximas a eles, isso é importante. Não adianta você ter uma conversa com pessoas que eles não são próximos e que quando sai de lá, eles vão tirar um sarro deles. Entendeu? Aquilo vira brincadeira, eles não vão voltar para falar nada de novo. Isso é um fato. Então, é importante você saber identificar isso e ter um respeito. Não adianta só você estar lá trabalhando ele sem você saber o que está acontecendo ali por trás com ele, se foi na casa dele, se não foi. Então, assim, são questões que eu acho que assim, são vivências que a gente vê lá fora, que a gente precisa trazer para dentro do ambiente social deles, que nessa época, que normalmente nessa faixa etária, é a escola. Eles têm ali um maior número de interação, a porcentagem de interação é a escola. E quando chega em casa, eles vão falar com os amigos pelo WhatsApp. Eles vão jogar com os amigos no computador. Então, eles vão falar assim, não, eu vou jantar rápido, ele sai e vai para o quarto. É isso. Então, ali é o momento de você atuar. Nós estamos aí dentro da nossa programação no mês de setembro, né, Elaine, que nós vamos estar fazendo uma live falando sobre o suicídio entre os adolescentes que você comentou comigo, lembra? Que nós conversamos. Então, a gente vai estar fazendo isso no mês de setembro, que a Helene comentou que é o mês do suicídio. Então, vai ser muito legal também a gente estar pegando isso já logo no comecinho do mês de setembro, para a gente saber identificar como que nós podemos ajudar esses alunos, né? Quem são eles dentro do contexto? Com todos esses anos que eu já passei, eu já vi inúmeros casos de adolescentes que se mataram. E os pais não sabiam. E aí, conversando, enfim, a gente descobriu que a amiga mais próxima sabia. E a amiga falava, olha, ela não estava bem, enfim, morou com o pai, os pais divorciaram, e vai para lá, e vai para aquela confusão toda que a gente sabe que fica na família nesse momento, e acontecendo pior, e aí ninguém sabia de nada. Né? Então, assim, é importante, não basta você juntar esses adolescentes, colocá-los numa sala e sair aconselhando, porque eles não vão começar. Vocês têm que observar tudo isso que a Elaine falou. Isso é muito sério. Isso daí determina quem serão eles, os futuros adultos. Como que eles vão estar sobrevivendo, né? Como que eles vão interagir? Como eles vão ser um cidadão, né? Como eles vão exercer a cidadania também, né? Exatamente. Olha, outra coisa importante, se a gente não consegue trabalhar com esses alunos e a gente não consegue atuar no momento certo ou chegar naquele momento e falar agora é hora de ir para uma psicóloga.
Agora é a hora de parar tudo e vamos olhar para isso. A gente precisa perceber, porque a gente sabe que a questão do bullying é uma coisa que é presente na escola, a gente fala, a gente faz campanha, mas a gente sabe que quando os professores e os adultos viram as costas, a gente sabe que o bullying acontece. Então, assim, uma coisa que eu vivencio muito e que eu vejo acontecendo demais é o bullying acontecer com o professor sabendo. E o professor não está intercedendo naquele momento. Eu vejo isso daí acontecer. E isso é muito sério, porque parece que não está dando importância. E a pessoa fica lá falando, e o pessoal fica em cima, o professor não intercede, ele não é. Aquela é a hora que ele tem que parar e ele tem que falar: olha, tem que sentar e tem que conversar. Porque isso daí, ele vai passando de um para o outro. E na hora que você perceber, vira um monte de gente. E para aí você controlar, gente, isso vira uma bola de neve. Isso não funciona assim. E a gente sabe que esse período deles, eles são críticos, eles não têm o mesmo olhar da gente. Então, para eles, tudo incomoda, pula, vem de novo, agora vai começar, nossa, pelo amor de Deus, até fazer micagem, que a gente fala, até fazer gestos, incomoda as pessoas que estão sendo atingidas. Então, isso é muito importante. Isso é apenas na verdade, isso daí é uma pontinha, tá? É uma pontinha do iceberg dos problemas que a gente tem dentro da escola. Mas essa questão acaba sendo gerada, inclusive, por estresse, não é isso, Elaine? Essa questão do bullying é uma forma deles exteriorizarem alguma coisa, não é? Sim, deles se colocarem de uma forma que chamem a atenção dos outros, né? De liderança, né? De conduzir a turma, tudo tal. Então, e eles escolhem sempre alguém que não reage, né? Criança mais passiva, vamos dizer assim, que não reage tanto, no qual dá espaço para eles agredirem, né? Porque o bullying é uma agressão física, psicológica, verbal, né? Então, os adolescentes, eles precisam se colocar em grupos e, às vezes, se colocar de uma forma errada, como sendo o líder, né? O líder, o que escolheu a pessoa ali para ser a vítima, tudo tal. A adolescência é um período de vida muito conturbado, muito difícil, né? Como também você falou, tem os hormônios e não tem o desenvolvimento adequado para aquilo, né? Para lidar com todas as mudanças que ocorrem, né? Na adolescência que tem a cobrança, tem as descobertas, tem a descoberta, né, da sexualidade, tem a experienciação da sexualidade. É muito difícil, é um período bem crítico para os adolescentes, né, de vida da gente, né? Todo mundo fala, a melhor fase da vida? Não sei não, porque é muito difícil a adolescência, viu? Eu também acho que essa não é a melhor fase da vida. Na verdade, é uma fase que requer cuidados de todo mundo e vários olhos, vários olhares, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu acho que o importante é a gente saber lidar com isso daí desde o começo. E assim, é primordial não deixar a coisa piorar. Não pode deixar a coisa piorar. E assim, nós como adultos, né, nós temos que saber o momento certo de parar aquilo. Tá? É um momento. A Elaine estava até comentando que o número de suicídios, inclusive no Japão, não é mesmo, Elaine? A gente tem assim altos índices de suicídio no Japão, que fala sobre os adolescentes, né? Por eles não alcançarem as metas, ok? Ou as expectativas que os adultos, tá? Que na verdade assim a sociedade adulta espera deles. Então, quando eles não conseguem chegar no contexto para que eles consigam estar atingindo aquela expectativa e tendo o seu amanhã, eles ficam tão frustrados e eles realmente eles internacionalizam isso, né? Fica muito interiorizado neles. Então é importante você agir, né? Eles têm que lidar com as expectativas deles e com as expectativas dos adultos, né? A gente é difícil lidar com as nossas expectativas. Imagine eles têm que lidar com a deles e com as expectativas que os adultos depositam, né? Quando você fala que setembro é o mês do suicídio, setembro é o mês de prevenção do suicídio, né? Tá. Que foi nomeado o Setembro Amarelo, né? Que é onde entram as propagandas, né? Os folders, que se fala mais em todos os lugares sobre suicídio. Então, não é o mês do suicídio, mas sim da prevenção do suicídio. Tá? Elaine, também tem uma outra questão, né, que é bem importante colocar aqui,
que é o seguinte, muitas das vezes o pai tenta se aproximar do filho na adolescência e ele não consegue, ele não entende o porquê que muitas das vezes o filho se afasta dele. Mas na minha visão, corrija se eu estiver equivocado, mas na minha visão o que acontece? O pai procura se aproximar do filho na adolescência, mas muitas das vezes ele não acompanhou essa criança na sua infância. Ele não teve um acompanhamento, ele não foi aquele pai parceiro, ele não dialogou com a criança. E aí, quando a criança vira adolescente, muitas das vezes ele também não tem tempo para ouvir, para saber o que acontece com o filho na escola, o que acontece com o filho no dia a dia, não pergunta. Isso também atrapalha, isso também pode provocar alguns traumas, correto? Nesse adolescente, ou quando não tem esse acompanhamento infantil na infância. Sim, você está falando de um familiar ausente, né? Seja pai, seja mãe, tanto faz isso, né? Ou que são figuras que estiveram ausentes. Mas não é porque estiveram ausentes que eles precisam continuar ausentes, né? Eles podem aprender uma forma diferente de lidar com o adolescente naquele momento, né? Veja, tudo é baseado na teoria da aprendizagem. A gente aprende, a gente não nasce sabendo, a gente não sabe tudo, então a gente vai aprendendo com as nossas próprias experiências, né? Se o pai percebeu que ele foi um pouco mais ausente na infância e quer se aproximar na adolescência, ótimo, é um período perfeito para ele se aproximar daquele filho, né? Para ele deixar aquela relação, vamos dizer, mais íntima, mais afetuosa, com mais afetividade, né? Ele não vai só exercer a paternidade, mas sim também a paternagem com aquele adolescente. Nunca é tarde, e eu acredito que os pais não podem desistir dos filhos, né? Muito mais na adolescência, tem que sempre insistir, porque é do interesse do pai também que o filho fique bem. Então, tem que insistir, porque uma hora isso acaba acontecendo. Isso, sabe, quebra a barreira, vamos dizer assim, isso não vai, eu não vou gostar, ou, sei lá, ele não vai conseguir, mas acaba cedendo. Não é? Com carinho, com atenção, com cuidado, com conversa, com diálogo. Isso vai aproximando as pessoas, isso vai aproximando os pais do filho. Isso, o que não pode é desistir, né? Isso. Eu já ia te perguntar justamente isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? O pai, ele foi ausente de fato na infância e, de repente, ele tenta uma reaproximação com o filho que muitas das vezes é resistente. Você daria algumas ações, falaria sobre algumas ações que esse pai ou essa mãe, esse avó, essa avó, esse tio, esse parente que quer se aproximar desse adolescente, que ação ele poderia tomar para conseguir se aproximar dele? Quais ações, né, na realidade? Porque muitas das vezes você vai se aproximar e você só tem rejeição, rejeição. E aí, como que a gente poderia tentar contornar isso? Com carinho. Sabe? Carinho, conversando, ficando ao lado, se aproximando, puxando assunto, chamando para... Olha, estou vendo um filme, vem ver comigo, conversar sobre o filme. Olha, hoje aconteceu isso comigo, vamos conversar sobre isso? Né? Me conta alguma coisa legal que está acontecendo, vamos jogar, né? Vamos jogar um game, né? Vamos jogar, vamos assistir uma série juntos, né? Vamos andar de bike, vamos dar uma volta no parque, vamos fazer alguma coisa juntos, para tentar insistir para se aproximar. Tá, ok. O que eu falei é que não pode desistir. É assim mesmo, não vou conseguir, acabou. É mais prático também, né? Porque se relacionar dá trabalho, né? Mas, enfim, o que é fundamental para o adolescente é ter também um pai, uma mãe aí com quem eles possam contar, né? Com os adultos de confiança dele, que eles sabem que, sei lá, se a coisa pegar, os pais vão estar ali. Os pais têm que mostrar isso. Olha, você vai, você faz, você acontece, mas eu estou aqui para te dar o suporte. Certo. Elaine, você quer responder aqui? Olha, tem 2 perguntas para você. A primeira pergunta é da Aldrin Nasser. Ela perguntou que tipo de atividades podemos propor para nossos adolescentes de forma que interajam e se mostrem para sabermos como estão emocionalmente. Será que teria alguma atividade que dá para saber se está acontecendo algo? Eu acredito que é isso essa é a linha mais ou menos que ela quer saber.
Se a gente descobriria algo nesse sentido com alguma atividade, caso eles não falem. De repente, assistir uma série, Hum, né? Se colocar no lugar do personagem ali, qual é o personagem mais interessante, por que ele gostou daquele personagem, que mudanças Tá. que ele fazia no personagem, que comportamentos ele copiaria do personagem, né? Ler, assistir filme, jogar também, né? Como conversar sobre jogo. Ler livro já não se faz mais, né? Porque eles já estão crescidos para ler livro com os pais, mas ir ao cinema, ir almoçar, ir dar uma volta. Hoje vai ser o dia dos meninos, ou o dia das meninas, ou é dia do pai com a filha, ou da mãe com o filho. Vamos sair, vamos almoçar, vamos, né? Vamos tentar nos aproximarmos. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você. A pergunta é do Sérgio, tá? Como você pode ser aceito por colegas que excluem e fazem bullying? Boa pergunta, isso é. Isso agora foi uma pergunta assim que... Você ser aceito por quem está fazendo bullying? Essa é a pergunta, como ele se sentir aceito por quem está fazendo, como mudar a visão do... como você pode ser aceito por colegas que excluem e fazem bullying? Acho que os colegas, né, fazem bullying, e aí ele quer saber como é que ele consegue acabar com isso e ser aceito. Acho que é isso. Se colocando, sabe? Olha, não estou gostando do que você está fazendo, não acho isso que tá legal. Vamos pensar sobre isso, vamos conversar. Por que você faz isso? O que te leva a fazer isso? Qual é a motivação que você tem para fazer isso? Será que isso é tão importante mesmo para você que você precise me maltratar? Para você se sentir bem, você precisa me maltratar? Você não consegue uma boa colocação que você fez. Sem me machucar, sem me incomodar, você não consegue estar bem sem isso? Por que será que você precisa disso? Né? E às vezes, por isso que às vezes também precisa de adulto, porque talvez ele não saiba pensar dessa forma, né? Eles precisam conversar e os adultos têm que orientar também nessa situação da reação, né? Mas é através do diálogo, é através da conversa, não tem outra forma. Certo. Ok. Eu acho que realmente essas colocações são extremamente importantes, né? Eu percebo que no dia a dia, na verdade, quando você consegue quando você consegue ter esses adolescentes juntos, né, para falar, para tirar alguma dúvida, enfim, que você consegue estar trabalhando assim com eles nesse sentido, né, que é a educação emocional, né? Então a gente começa a perceber diversas perguntas que vão surgindo deles, né? E eu acho que essas perguntas são válidas, porque, na verdade, muitas vezes eles não vão estar nem agindo dessa forma em casa. Eles agem lá onde eles têm os pares e as pessoas quando eles se juntam, porque eles se sentem mais fortes, né? É o apoio que a gente fala, né, Elaine? É o apoio, é o suporte. Talvez ele esteja se sentindo tão mal, mas tão mal, que ele precisa fazer o outro sofrer também, né? Ele não pode lidar com o sofrimento dele, ele quer fazer o outro também sofrer. Ele não pode resolver o que está fazendo ele sofrer, mas fazer o outro sofrer. É complicada essa situação de bullying, tanto para quem faz como para quem sofre, né? Olha, aqui veio uma continuação da pergunta, mas eu acho que isso daí a Elaine já até respondeu, né? E se a pessoa ficar falando sim, enfim, que está praticando bullying, sim, é isso, e continuar te excluindo, e o professor não fala nada, não se manifestar, como que consegue resolver isso? Eu não sei, eu acho que é segundo as suas orientações, né, Elaine? Acho que um primeiro momento, se não está conseguindo agir naquele momento, eu acho que o certo era falar com o professor sozinho e pedir para o professor interceder naquele momento. Você não acha isso? Pedir ajuda. Quantas vezes na vida da gente a gente não precisa pedir ajuda? Tem situações que a gente não consegue lidar sozinha, a gente precisa do outro para lidar com aquilo, né? Então, talvez seja o momento dele chegar para o professor, chegar para algum adulto de referência e conversar, ver o que está incomodando, o que está maltratando. Não deixar aquilo só para ele, dentro dele, porque aquilo dentro dele, aquele sofrimento vai crescer. Daí que pode vir um comportamento suicida, né? Então, ele precisa expressar, ele precisa conversar, ele precisa pedir ajuda,
né? Porque o adulto, nesse momento, pode ajudá-lo muito. Ele pode não conseguir resolver a situação sozinha, né? Porque ele não tem instrumentos para resolver aquela situação. Então, às vezes, precisa do outro, precisa conversar. E o outro só vai saber se ele falar. Por isso que é importante, desde criança, fazer a criança falar o que ela está sentindo, o que ela está gostando, o que ela não está gostando, porque isso vai sendo aprender, como se fosse um hábito, né? Vai condicionando esse comportamento de falar sobre o que incomoda. Isso me fez lembrar de um caso, Elaine, que o meu sobrinho passou, né, na realidade. Ele tinha, acredito que na época, entre 8 e 9 anos, e ele não queria ir para a escola de jeito nenhum. Ele não queria ir para a escola, ele sempre inventava alguma coisa, falava que estava com dor de barriga, falava que não estava se sentindo bem, ele não queria ir para a escola. E aí o meu irmão, né, chamou ele para conversar e disse: me diz o que está acontecendo que você não quer ir para a escola. É claro, ele falou de forma mais dócil, né? Eu que sou mais direto. Então, me diz o que está acontecendo e por que você não quer ir para a escola. Preciso entender. E aí ele explicou que toda vez que ele ia para a escola, numa aula específica, a de educação física, existia alguns meninos que acabavam fazendo bullying com ele e às vezes até chegavam a dar os empurrões e agressão física. Aí daí ele falou assim: você falou com o professor? E aí ele disse: sim, pai, eu falei com o professor. E o que o professor fez? Ele disse: ó, infelizmente ele não faz nada. Calma, pessoal, que isso aí é só um caso que o professor foi omisso. Mas então meu irmão foi até a escola, chamou o professor e falou assim: olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e o meu filho falou que já conversou com você, só que você não tomou uma ação. E aí o professor olhou para o meu sobrinho e falou assim: eu não tomei ação, Samuel? Aí daí ele olhou assim e falou assim: não. Ou seja, o professor, ele tentou intimidar em algum momento ele. Só que o pai já tinha passado uma confiança e um diálogo tão grande que mesmo na frente do professor, o professor disse o quê? Quer dizer, ele disse o quê? Que não. E aí meu irmão, claro, falou com o professor, falou assim: olha, tudo bem, eu entendo que tem diversos alunos, eles estão num momento de recreação, mas aí eu peço por gentileza que você passe a ter uma atenção maior em relação a isso. E é claro, ele não foi agressivo com o professor também, ele orientou o professor. E eu acho que é isso que tem que ter, esse diálogo sempre e essa orientação. Eu, enquanto pai, enquanto responsável, consegui construir, como a doutora Elaine está falando, com carinho, com amor, com escuta ativa, né? Escutar de fato a criança, passar confiança que, quando você precisar, eu estou aqui para te ajudar, em qualquer momento. Então, numa situação constrangedora, ele não abriu mão, ele não acabou concordando com o outro adulto, porque ele sabia que poderia confiar em quem? No pai. É uma relação de confiança que eu acredito que precisa ser construída, né? E, é claro, também, a posição do meu irmão, ele não foi agressivo também com o professor e nem se alterou. Ele apenas falou assim: eu entendo você, enquanto educador, que tem várias outras crianças, mas peço por gentileza que tome uma ação. É esse diálogo que precisa ter, certo, doutora Elaine? Esse diálogo com os pais, professor, família. Desculpa, pode continuar. O que seu irmão fez foi muito adequado, porque ele validou o que o seu sobrinho estava sentindo, ele validou o sofrimento dele. Não é aquele tipo de falar: isso não é nada. Não, isso é, e é muito, né? Então, o adulto, o pai, a mãe, eles precisam validar o que a criança, o que o adolescente ou a criança está sentindo, validar que aquilo que está acontecendo, no caso de um bullying, é muito desagradável e não é legal, né? A gente não pode resolver as situações com agressividade, machucando o outro, né? Então, como também ele validou, porque era difícil para o professor lidar com aquilo, né? Ele não foi atacando o professor de cara, ele foi validando também a dificuldade que o professor pode sentir diante de uma sala de aula, porque a gente sabe que tem dificuldades, né? Então, mas que legal porque aí ele se aproximou do professor, como também aproximou o seu sobrinho do professor. E olha, muito bacana o seu sobrinho enfrentar e falar: não,
Muito bacana, porque, né, e isso vai servir de exemplo, de referência para outras situações na vida dele adulta, né? Quantas vezes ele não vai precisar falar não para o outro, né? Isso é porque tem muitas pessoas que geralmente crescem, ficam adultas e não sabem falar não, né? Então, é legal aprender a falar não, é legal colocar o não nas relações, né? O não pode significar um limite importante, né? E isso é fundamental, isso se aprende através da conversa, né? Lidando com a situação em si. Mas muito legal do que o seu irmão fez, tanto validar o seu sobrinho, como validar o professor, foi muito bacana. Sim. E agora a gente sabe que toda escola geralmente tem um bullying, né? Porque os adolescentes, eles são muito cruéis, né? Eles com eles também são muito cruéis, né? E às vezes, sei lá, alguma coisa que o outro tem, que eles invejam, que eles almejam, que eles queriam ter, que eles não têm, ou que eles não gostam, incomoda, né? E eles não sabem lidar com a situação, por isso que eles agridem o outro. É um jeito totalmente imaturo de se relacionar, né? Machucando o outro. Carla? Muitas vezes, assim, eu já vi várias vezes, né, Elaine, isso acontecer. Às vezes o pai vai lá falar alguma coisa com o professor, entendeu? E o professor fala, não, claro, vai resolver, tal, enfim, às vezes até resolve ou conversa, enfim. Só que os próprios adolescentes que fazem isso, depois eles comentam. Eles falam assim, começa aquela brincadeirinha, mas tal pessoa veio na escola para resolver o problema. Sabe aquela colocação que fica chata? Porque assim, se você não interceder logo para tentar resolver aquilo, você vai perder o controle. Porque é que nem você falou, imaturidade, né? Eles não sabem lidar com o sentimento. Então, eles ferem o próximo. É como eles encontram a maneira que eles têm de resposta para aquilo que eles fazem. Né? Aquilo incomodou, não sei o nome, eu vou ferir o próximo. Essa que é a primeira reação deles, né? Mas isso é importante que o professor atue naquele momento. Não pode deixar passar. Porque senão parece que você está sendo permissivo, você está deixando aquilo acontecer. Você está apoiando, de certa forma, você está dando apoio moral para aquilo, né? E isso é uma coisa que não pode, né? Você não está dando respeito, né? Eles precisam aprender a respeitar os outros, né? Eles precisam aprender a se dar conta dos seus limites, né? Eles não podem ir além o tempo todo. Tem que ter não, né? Então, tem que ter uma voz ativa ali que fale não. Se não consegue com o professor, o pai tem que buscar na escola, né? Professor, orientador, diretor, né? Tem que ir na escola, se o professor não dá conta. Talvez o professor também precise da ajuda de outros membros da escola para resolver aquela situação, né? Às vezes ele não dá conta sozinho. Por isso que tem que ter, o que não pode perder é o respeito. Eu acho que isso é fundamental. E não perder o respeito para o adolescente, mostrar que tem uma hierarquia ainda. Então, eles têm que se submeter a determinadas regras, a determinadas normas, né? A sociedade é assim. Você não pode fazer tudo o que você quer o tempo todo com todo mundo. Você é submetido a determinadas regras e normas para se viver em sociedade. Então, eles precisam se dar conta disso. Tem que aprender a respeitar o outro, né? E isso geralmente também se aprende em casa, de acordo com o tipo do relacionamento. Se pai xinga mãe, se mãe xinga pai, se ficam né, não respeitam o outro, o adolescente vai aprender que isso é permitido em tudo quanto é lugar, quando não é. Tem que ter o limite, né? Que nem diz o ditado, o seu espaço termina quando começa o meu. É por aí. Sim, isso é legal. Bom, eu vou dar uma dica, preciso também da avaliação de vocês, que é o seguinte: eu estudei numa ONG que sempre no começo das aulas a gente se reunia de fato em roda e a gente discutia o que iria acontecer durante o dia, mas além disso a gente também discutia alguns problemas que pudessem ter ocorrido ali durante a semana. Então a gente tinha o diálogo de fato no começo de do dia, né? A gente conversava sobre um problema que aconteceu, como que a gente poderia resolver. E o legal é que as orientadoras, elas não davam a solução. Elas falavam assim, tá, você discutiu com seu colega ou você teve uma desavença com ele, e aí, o que a gente pode fazer?
que você sugere que a gente tem que fazer? Então, como que a gente pode solucionar isso? Então, fazia a pessoa refletir, e até mesmo quando você fazia uma ofensa grave, também refletia, mas o que significa essa palavra a qual você utilizou para ofender o seu colega? A E aí a empatia, criança ia né? começar a refletir, tá? É a E, empatia, não mas, é isso, Alex? Você se pôr no lugar do outro. Como que você e, estaria se sentindo, né? Eu acho que essa fase deles, quando a gente fala de adolescente, é muito importante você perguntar como que eles estariam se sentindo se fossem com eles, né? Para a gente ver sim, como que eles vão reagir com aquilo, né? Porque é uma situação que realmente é muito difícil para aquele que está sofrendo a ação, né? Então, como que você vai ter, como que você vai trabalhar esse socioemocional, né? Como que é essa empatia, né? Acho que isso é muito legal que você está falando da ONG que fazia isso, né? sim. A ONG se chama Associação Obra do Berço. Ela ainda existe, tá? E ainda trabalha com esse mesmo sistema. Eles atendem desde o pré, da creche, o adolescente, até fazem cursos profissionalizantes. Mas eu achei legal essa questão da gente se reunir, de fato, no começo antes da aula começar, a gente fazia uma roda, falava como foi o dia, e se tivesse algum problema, a gente estava em grupo. Então, esse Uhum, problema teria que ser resolvido ali no grupo. E aí as pessoas começavam a falar, cada um falava a sua opinião, quem tinha participado ali, vamos dizer assim, do rolo, né, da briga, a gente começava a conversar também, e querendo ou não, isso trouxe uma maturidade para mim, né, hoje, essa questão de querer dialogar, de sempre falar, não, vamos conversar primeiro, vamos ver, vamos entender o lado dele e o lado dela, vamos ver todo o contexto e pensar também duas vezes antes de ofender o seu próximo. E é legal porque você faz o adolescente refletir. Gente, e por meio de um diálogo aberto, a gente faz em roda, a gente faz uma roda de conversa. É terapia em grupo, né? Terapia em grupo. A gente estava lá, a gente estava conversando, estava discutindo. A gente não sabia o que era, para a gente muitas das vezes usava um palavrão, um xingamento muito forte, que você não sabe o significado exato, né? Aí a gente brinca com aquele momento de abstração novamente, era algo abstrato que você não sabe o quanto ofende o outro ao pronunciar, mas nessa discussão você vai criando forma para aquilo e você vai entendendo as consequências do que aquele ato pode provocar no próximo, que aí é a questão da empatia. Doutora, me cumprimente, por favor. Então, hoje determinadas escolas, ONGs, né, eles fazem isso mesmo, que põem os adolescentes para pensar, falar, pensar, refletir e tomar decisões, né? E as decisões são tomadas de forma que agradem a todos, né? A melhor decisão naquele momento. Tomada de decisão é um processo cognitivo, né, que a gente fala. É um processo, é uma função cognitiva mais elaborada, né? Então, isso se aprende a tomar decisões, porque isso vai fortalecer eles futuramente a não serem pessoas também indecisas, né? E veja, e esse comportamento de colocar a situação diante de todos, pensar, refletir, isso facilita na vida adulta, num processo de dinâmica de grupo, numa entrevista, num trabalho em equipe futuramente numa empresa, porque hoje um dos requisitos mais requisitados, né, é você saber trabalhar em equipe. Ninguém mais trabalha sozinho, ninguém mais trabalha isolado, né? Tudo faz parte de uma equipe, né? Tem uma liderança, tem um executor, mas é uma equipe. Então, isso eles já estão aprendendo nesse contexto de colocar as situações, ponderar a melhor decisão e implementar a decisão, colocar em prática aquilo que eles estudaram, aquilo que eles refletiram, que eles pensaram, né? No bem comum, no bem, visando o bem maior, não o bem só individual, mas o bem coletivo, né? E isso que a gente vê, isso vai ver futuramente. Isso é até treino para numa situação de estágio, numa situação de trainee, numa situação de trabalho, né? E se colocar, trabalhar com o outro é fundamental, porque hoje em dia ninguém mais trabalha sozinho, todo mundo trabalha em equipe. uhum. Né? Elaine, eu tenho aqui duas perguntas para você. Eu vou te falar a primeira pergunta.
A primeira pergunta é do Cássio. Ele está perguntando assim: quais são os pontos principais que os pais precisam observar em seus filhos para entender o que está acontecendo? Eu acho que aqui o que o Cássio quer dizer é o seguinte: se existe algum sinal quando está acontecendo alguma coisa com o seu filho, que ele perceba, e que ele está passando por alguma coisa. Como que seria um sinal visível que o pai pode falar, alguma coisa não está certa, ou que ele não quer falar, enfim. Ele se isolar. Ah, tá. Isso é um sinal bem... Ele se isolar, né? Ele ficar só fechado no quarto, ele não ter contato com os amigos, ele não ter contato com os familiares, é o isolamento, tem a irritabilidade, tem a ansiedade, diminuição das notas, né, da performance escolar, não querer tomar banho, não querer fazer as coisas que normalmente ele faz, não sentir prazer nas coisas que ele normalmente faz, né? Por isso que tem que ter um olhar mais olhado, um olhar mais querendo enxergar, entendeu? Não é um olhar assim, não estou vendo. Não, o problema está ali, você tem que enfrentar esse problema, você tem que olhar de frente para ele para conseguir resolver. Porque você, se ficar fingindo que não está acontecendo nada, a coisa aumenta, o problema aumenta. E ele pode chegar a não ter uma solução, né? Então, sim, é preciso olhar, é preciso prestar atenção nesse filho, é preciso estar atento como esse seu filho está se comportando, como ele está reagindo, como ele está se colocando. O fato de não querer sair de casa, tudo isso tem que olhar e tem que ter um olhar muito, mas muito profundo, querer enxergar, querer estar ali, querer perceber o que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que essa é a palavra, né? É querer enxergar, porque às vezes a gente vê e fala, nossa, vai passar, não sei como é que eu vou resolver, não sei nem como começar esse assunto. E aí a gente fala assim, não, vai resolver, né? Deixa que ele se resolve com os amigos, né? Eu escuto, bom, enfim, eu escutei muito, né? Enfim, pais, né? Quando você demonstra alguma preocupação, que você percebe algo, né? Nesse adolescente, eu escutei muitos pais falando assim, olha, isso vai passar, eu tenho certeza que isso vai se resolver. Acho que ele discutiu com o amigo, ele não quer falar, então ele está meio, né, tá meio rebelde agora no momento, mas eu tenho certeza que isso vai melhorar. Tem uma outra pergunta do Cássio aqui. Qual é a hora, o momento certo de se levar uma criança ou um adolescente a uma consulta com um profissional da psicologia? Um psicólogo. Quando ele vê que ele não está dando conta da situação, quando está muito difícil para ele. Quando está demais, né, Elaine? Quando está demais, né? Você fala assim, gente, eu não tenho né? A gente tem uma... Bom... Eu não sei como fazer. Eu tô falando da gente, mas é assim, tá, pessoal? É modo de dizer, tá? Quando a gente fala assim, olha, eu não tenho estrutura... É algo que a gente escuta muito o pessoal comentar, né, Elaine? Eu não tenho estrutura emocional para conseguir resolver isso. Então, não dá para esperar que a coisa se conserte, não é verdade? Não, porque às vezes precisa intervir na situação, né, na pessoa. Então, se dar conta de que ele tem um limite. Então, se ele não sabe, se ele não sabe como resolver, busca ajuda. Não é isso que a gente falou da criança buscar ajuda no sentido do bullying, tal. O adulto também não está sabendo lidar, busca ajuda, porque às vezes isso aí pode se resolver de uma forma até rápida, né? Do que deixar a coisa ficar pior. Então, busca orientação, de repente, porque às vezes o adolescente, hoje eles estão mais flexíveis, mas fazer terapia antigamente era bem difícil eles quererem fazer. Hoje em dia, vamos dizer assim, está na moda, a maioria está fazendo. Então, eles se incomodam com quem não faz, né? Mas quando o pai ou a mãe não sabem lidar, busca orientação com um profissional, né? A gente precisa... Porque isso é o que ele está mostrando para o filho, que ele não está dando conta, ele vai buscar ajuda. Isso mostra para o filho que, no momento que ele não conseguir, ele busca ajuda. Né? Ele está ensinando, esse comportamento está ensinando para o filho que, às vezes, ele precisa de ajuda, sim. Que tem pessoas com formação específica para ajudá-los naquele momento. Né? Que infelizmente, a gente não sabe de tudo.
né? A gente não tem como saber da engenharia, da mecânica, da psicologia, da medicina, não tem. Nós temos nossa limitação, né? Então é importante ele buscar ajuda com um profissional que saiba lidar com aquilo, que tem mais estrutura, que tem mais conhecimento de causa para lidar com aquele tipo de situação. Eu tenho um caso desse, né? Na verdade, assim, enfim, eu vou citar meu filho porque foi o que aconteceu, né? Então, ele tinha diversos, assim, questionamentos e teve um momento que eu percebia que alguma coisa estava acontecendo e a primeira pergunta, assim, que eu já falava para ele é aquilo que a gente sabe. Você falou com alguém, né? Você falou com alguém sobre isso? Ah, não falei porque não adianta. E aí o dia seguinte acontecia tudo de novo. E aí eu percebi que só eu tentando arrumar uma solução para ele, né? Mas veja bem, qual era a solução? Eu estava falando como eu agiria. E nós somos pessoas diferentes, ninguém é igual, né? Então a maneira que eu falava assim, olha, eu resolveria isso assim. Mas veja, somos dois seres humanos muito diferentes. Então chegou naquele ponto que aí eu falei para ele, bom, agora parou tudo, nós vamos para terapia. Eu falei porque assim, eu não acho que, e aí o que acontecia, ele tentava resolver pelo caminho que eu dizia que eu resolveria assim. E aí ele fala, eu chegava o dia seguinte, eu falava assim, a primeira coisa, né, a gente passa o dia seguinte ansiosa, com aquilo no peito, aquela angústia, você falando, meu Deus, será que tudo deu certo, né? E quando chegar, eu chego até ligar no meio do dia, correu tudo bem, sabe aquela coisa? E aí falava, mãe, mais ou menos, continuou, eu falava, meu Deus, né? Aí eu falei, agora para tudo, né? Que aí eu falei para ele, nós vamos buscar ajuda, falei para ele, porque tem que respeitar como o ser humano é. Então aí eu percebi que eu cobrava dele uma atitude semelhante à minha. Isso não ia resolver. Então foi aí que eu comecei a levar ele já está fazendo terapia, já vai fazer um bom tempo e eu vou dizer assim para vocês, eu percebi um amadurecimento muito grande nele, né? Que era coisa assim que ele se doía muito por várias coisas pequenas. Sabe, que, poxa, né, que nem a Elaine falou, chegar de repente e falar assim, ó, poxa, né, isso não é legal, não estou entendendo por que você faz isso, né? Era coisa que ele não pensava em fazer, na verdade ele ficava quieto. Esse é um dos problemas, né, de ficar muito quieto, guarda muito para si. E aí ele fazendo terapia, eu estou percebendo que ele teve ele amadureceu, né, como pessoa, eu senti isso, eu percebi até nas conversas, no diálogo, e a maneira como ele lida com isso. Então, eu acho assim, no momento que eu percebi que a coisa não estava funcionando, eu fiz exatamente aquilo que a Elaine falou. Eu falei, olha, eu não estou dando conta. Eu vou ter problemas lá na frente e ele vai ter problemas. Ele não vai conseguir ser uma pessoa resolvida. Ele não vai conseguir lá na frente resolver com seus problemas. Então, eu tenho que atuar agora. Agora é a hora de fazer a intervenção. Agora a gente vai parar tudo e vamos deixar ele conversar, deixa a psicóloga, né, enfim, ela trabalha naquela linha que acho que você já comentou, Helene, que eu não me lembro direito, acho que é terapia comportamental, alguma coisa assim, você falou que aquela sua linha de atuação, ela tem aquela linha de atuação, então eu percebi que aquilo melhorou, né, então ele vai, ele conversa, ela pergunta como se sente, aquelas histórias todas, então eu realmente, eu não estou dentro das sessões com ele, eu não faço a sessão com ele, mas eu percebo que quando ele fala, ele já mudou a fala. Então isso já me deixou assim, extremamente feliz, porque eu falei, olha, eu não sabia como resolver. Acho que saber a hora que não resolve é o mais importante, né, Elaine? A gente entender que você não pode esperar que ele vá agir como você, porque somos seres humanos. Ele nem tem que agir com você, porque ele não tem a sua idade, ele não tem as suas experiências de vida, não tem como, né? Ele não sabe agir como você, e nem dá para aprender, ainda bem que não aprendeu, porque ele não tem condições, né? Verdade. Ele tem que agir da forma dele, ele tem que aprender a agir e reagir, né? Então, isso você estava colocando um óculos nele, Carla, vamos dizer assim, e você encaminhando ele para a terapia, você tirou o óculos para ele não ver nublado, entendeu? Resolvendo errado, né, Elaine? Porque assim, a primeira coisa que eu já falei, eu fiz aquilo. Eu falei, você conversou isso com quem estava na hora, né? Naquela hora que tem um conflito, eu sempre pergunto isso. Porque assim, quem é o adulto da relação, né? Quem é a pessoa adulta que está lá no local? Essa é uma pergunta importante, que eu acho que muitas pessoas ignoram isso. Então, se você é um adulto que você está vendo, você tem que intervir, você não pode deixar isso daí seguir. E essa era a simples pergunta que eu fazia.
E aí era sempre aquilo, não, tinha tal pessoa, tá, mas e aí, né? O que aconteceu? Não, falou, parou e morreu o assunto ali. Então, isso não é uma maneira de resolver o problema, né? Isso não é. Então, realmente, eu achei que quando eu percebi que aquela maneira que eu estava atuando não resolveu para ele, e claro, não iria resolver, então, realmente, eu acho que ele precisava se conhecer, entender, na verdade, até o ponto de compreender, né, Elaine? Porque nem sempre você também que está sofrendo isso é um exercício de humildade, que a gente fala, né? De autoconhecimento. Se você está percebendo que outra pessoa está fazendo algo, ela tem um problema. Pode ser um problema com você? Pode ser um problema com outro em casa, não sei. Mas é diferente da situação que você está passando. Então, acho que esse olhar também é importante, empatia dos dois. Né? Eu acho que se reconhecer que os dois têm um problema a ser amadurecido, ser discutido, essa questão da relação é importante. Só que para chegar a isso, a gente precisa ter alguém que conduza, né? A gente precisa de um profissional do lado. Deixa eu aproveitar, tem uma outra pergunta aqui, Elaine, para você. Carla, o que é fundamental entender é que o profissional é neutro. É verdade. No sentido do afeto. É verdade. Eu sei o que você... Olha, eu sei o que você vai dizer. E eu já vou te dizer, sim, eu fazia isso. Então, sim, eu fazia. Eu ficava louca da vida quando ele me falava. Então, no primeiro momento, eu era aquele momento assim que eu falava, né? Eu pensava comigo, assim, meu Deus, sabe aquela coisa? Você fica louca, porque você é mãe, né? Você não quer ver o seu filho sofrendo, não quer que os outros façam ele sofrer. Você toma tanto cuidado com tudo, com relações, com tudo, né? E aí você fala, gente, e realmente tinha isso. Isso também eu também percebi que eu falei, realmente, gente, não está dando certo. Aí às vezes eu falava assim, eu até brincava com ele, eu falava assim, filho, o que você quer que eu diga? O que você espera de mim? Eu cheguei a perguntar para ele. Porque minha agonia era tanta que eu percebi que eu estava ficando com raiva da situação. Eu falava assim, o que você quer que eu faça? Eu perguntava para ele. E ele falava assim para mim, mãe, eu queria que parasse isso. Eu queria que parasse. E sabe, aquilo que uma vez a gente até comentou, que filho de professor sofre muito, né? Porque eu sempre ensinei ele a ser aquele cara correto. Olha, aquela pessoa tem isso, tem assado, é assim. Não faz, a gente fala muito, né, Elaine? Você, como uma psicóloga, eu tenho certeza que deve ter orientado muito os seus filhos, né? Porque a gente respeita o próximo. Então, a gente fala no sentido das relações, né? Olha, não, peraí, não é assim, não desrespeita, não fala. A gente fala muito isso, né? A gente fala muito, isso vem de casa, da gente falar. Então, quando isso não acontecia, eu falava, meu Deus, eu pensava assim, meu Deus, como assim, entendeu? E aí você realmente se exterioriza aquilo que não é para exteriorizar. Que eu até ouvi isso da própria terapeuta dele. Falou, Carla, não resolva mais os problemas dele. Deixa ele falar e você responde assim e deixa que eu acerto isso. E foi exatamente o que eu fiz. Olha, para mim foi até melhor, porque eu dormi. Eu passei a dormir. Porque a gente passava... Não é verdade, Elaine? Eu fico sem dormir quando ele me conta as coisas. Eu fico louca da vida. Foi bom para você e para ele. Verdade, meu Deus do céu, santa terapia, santa psicóloga. Eu sempre falo para ela, graças a Deus que, olha, foi uma iluminação, porque aquilo tirou um peso. Eu ficava numa tensão o dia todo e aquilo passava para ele quando ele, sabe, eu ligava várias vezes durante o dia, eu falava para ele como que estão as coisas, sabe aquela coisa, aquela ansiedade para ver se resolveu, e muitas vezes não resolvia. Aí ele mentia para mim. Ele falava, não, mãe, tá de boa, ninguém falou nada. Mentira. Mentira, que era para mim não ficar estressada. Assim, ele passou a falar assim, eu tenho que resolver isso aqui, senão minha mãe vai... Eu vou ter dois problemas, lá e aqui. E era o que acontecia. Quando ele chegava em casa, meu Deus, eu começava. Elaine, tem uma pergunta aqui, ó, do Cássio. Quando a doutora percebe que ao invés do filho, é o pai que precisa de ajuda? Como conduzir essa situação? Quem não precisa de ajuda? Né? Veja, por exemplo, se eu estou falando de uma criança, hoje em dia, com a situação que a gente está de terapia online, a terapia online para criança não funciona. Né? Então, como que a gente está fazendo? Orientação de pais. Os pais, a gente orienta os pais como eles vão agindo.
né? É como se a gente estivesse agindo ali, através da orientação. Na adolescência, isso já dá para fazer online, terapia online. Ele já, né, já tem essa facilidade. Então, e eu estou te falando, hoje em dia, os adolescentes curtem muito fazer terapia, porque acaba sendo um espaço também onde eles colocam sem se sentir julgados, sem se sentirem cobrados, sem se sentir pressionados, né? E, de repente, como o pai sabe que o filho está precisando, conversando, se dando conta das suas limitações, que não está conseguindo resolver ali. Vamos lá, vamos buscar uma ajuda. A situação precisa se resolver, né, da melhor forma possível. Então, se dar conta de que ele também precisa de orientação, não só o filho, ele também. Legal essa pergunta, porque agora eu vou fazer uma complementar, tá? E provavelmente é o seguinte. Quando todas as pessoas, na sua opinião, tá, doutora Elaine? Agora é uma questão mais da sua opinião. Na sua opinião, todas as pessoas precisam fazer terapia? Se sim ou não, por quê? O mundo seria bem melhor se todo mundo fizesse, viu? Esse já é um porquê. Eu concordo Seria bem plenamente com melhor. ela. Todo mundo deveria ter direito, assim, direito de verdade, de ter acesso a um psicólogo e pelo menos poder aí fazer, olha, de boa, hein? No mínimo umas 10 sessões de terapia, porque evolui todo mundo. De verdade, Sim, gente. e a vida está muito difícil hoje em dia, né? Todo mundo está sofrendo com essa situação. Então, se puder procurar uma terapia, isso é ótimo. Isso vai fazer. Isso é um crescimento pessoal muito grande, é um amadurecimento pessoal importante. Concordo. Maravilha. Bom, gente, eu percebi assim que entrou muita gente nessa live. Então, assim, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. A Elaine vai estar perguntando, vai estar respondendo para vocês, tá? Ela vai entrar e ela visita todos os comentários. E muitas vezes, quando ela já respondeu aqui durante a live, ela reitera aquilo que eu falei. Gente, isso é muito importante em uma live. Vocês terem sempre o feedback, o retorno daquele profissional que está participando da live, tá? Porque tem o objetivo dele estar aqui. Tá? É a gente poder dar essas horas, esses momentos, para que consiga enfatizar, ter apoio, compreender melhor as coisas, talvez nem tanto quanto se estivesse indo dentro do consultório. Mas ela consegue esclarecer, ela consegue dar aquela primeira orientação que às vezes a gente tem dúvida. Será que eu devo procurar agora um psicólogo? Como que vai funcionar isso? Eu digo qual é meu problema? Como é que eu vou falar? Então, é importante vocês conseguirem passar por isso, tá? E assim, a gente tem um retorno 100% das pessoas que a gente sempre conversa aqui na live. Elaine, você gostaria de falar alguma coisinha no final, passar uma mensagem, um recado para o pessoal antes que eu possa encerrar? Que a gente está falando de estresse emocional, de dificuldade de relacionamento, que os pais sempre tentem se aproximar dos filhos, seja lá em qualquer momento, né? Desde a criança até o adulto, que eles sempre tenham disponibilidade para olhar para o filho, para ouvir aquele filho, para conversar com aquele filho. Né? E isso evita problemas futuros, né? E ficar atento, muito atento ao comportamento, como esse filho está se colocando, para conseguir olhar o filho com uma delicadeza e um carinho muito grande, para conseguir perceber se o filho está precisando de uma ajuda mais adequada, mais especializada, né? Num tratamento preventivo, no caso. É isso. Ok. Bom, eu vou agradecer a doutora Elaine, a presença dela estar aqui, e já adiantando que nós vamos querer sim que você venha participar com a gente em setembro, consertando aquilo que eu falei errado, tá? Eu não sabia que era sobre a prevenção, que foi no mês de setembro. Gente, não estamos comemorando o mês do suicídio. Eu falei errado, não é isso. Não, isso porque até isso, às vezes, a gente tem que explicar que o pessoal depois manda umas mensagens para mim meio estranha, entendeu? Mas veja, como eu não sou psicóloga, ok?
Então, eu estou falando para vocês que agora, veja, todos temos que ter humildade. Eu aprendi, setembro é o mês da prevenção, é o setembro amarelo. Então, a Elaine vai voltar e nós vamos já voltar, isso daí logo no comecinho de setembro, porque a gente gosta de já resolver a coisa lá antes, a gente quer falar para todo mundo, a gente quer que as pessoas participem, tá? E vamos ver aí, de repente, a gente sabe que talvez a gente vai ter uma dificuldade de voltar no presencial, mas de repente a gente vai poder aí estar dando um apoio para alguma escola, de repente, se a Elaine aceitasse, tá fazendo um online, falando com uma direção de escola, coordenadores, professores, uma coisa, nem que fosse de uns 40 minutos, 50 minutos, quiser fazer um convite, eu acredito que a Elaine iria. Que é uma coisa como um bate-papo, é uma live na escola para orientar, porque eu tenho certeza que os professores devem ter dúvidas, sim, para tirar quando tiver essa situação. Gente, há muito tempo atrás, quando eu comecei lá atrás na educação, eu tive tantas dúvidas, tanta coisa apareceu, e eu fui procurar um profissional para que me respondesse essas perguntas, porque eu não sabia como resolver, ou como lidar com a situação, tá? Então, da mesma forma que eu procurei, eu tenho certeza que tem outros profissionais que têm essa dificuldade, tá? Então, a Elaine já está convidadíssima para setembro, e vou aproveitar agora aqui, vou falar outra coisa, a Elaine agora faz parte da Classmaker Educação, então, uma pessoa que consegue tratar da saúde mental e de como nós somos no dia a dia, olha que palavra importante que ela falou, formar os futuros cidadãos, né? Eu acho que é isso que a gente busca para os nossos alunos, para os nossos filhos, para as pessoas que estão vindo aí, né? O planeta, né? A cidade, nossa sociedade está tão maltratada, né? Nós temos diversas situações que a nossa sociedade está doente, né? Essa que é a verdade. E a gente, sem os profissionais que cuidam da nossa saúde mental, do nosso emocional, gente, não tem a mínima condição da gente superar. E tá vindo aí uma situação que realmente vai precisar. É o pós-pandemia, tá? É aquilo que eu já falei, nós chegamos na curva do gráfico. Tudo mudou. Então, isso significa que eu tenho para mim que os profissionais que trabalham nessa área, os psicólogos, vão ter muito trabalho. Porque, assim, não só porque as pessoas estão já vindo de uma situação anterior, porque as pessoas vão perceber que elas estão precisando de ajuda, tá? Uma ajuda que venha desse lado mesmo. Então, a gente vai precisar de muito disso, tá? Então, Elaine, já sinta-se convidada para setembro. Se não for convidada de qualquer maneira, você vai ser intimada a estar aqui. É um convite, assim, meio que... Elaine, você vai, né? É assim. E a gente já está vendo aí, eu estou conversando com a Elaine, a gente já conversou de ver algum assunto que a gente precise pontuar para agosto. Vamos deixar passar julho, vamos ver o que a gente vai ter aí. E vocês, por favor, falem o que vocês gostariam de ouvir, de orientação, de repente bullying, eu não sei. Mas aquilo que se fizer necessário, ok? Eu acho que nós temos uma discussão que seria muito interessante, de repente, a Elaine estar interagindo. Na verdade, nós temos até um livro que fala sobre isso, né? Aqueles que vão na escola, podem ter interação social, mas eles preferem a internet. Eles preferem a virtualidade. Isso é uma coisa que o pessoal reclama muito. E isso tem um porquê. A gente faz uma boa ideia do que seja, mas eu acho que ninguém melhor do que a Elaine para estar falando sobre isso. Aqueles que preferem ter amigos virtuais, ok? Ficar atrás da virtualidade do que, por exemplo, estar interagindo. Tá? Eu tenho certeza que tem um porquê isso daí, e eu acho que é muito interessante. Tirando o fato daquele que é gamificação, está aprendendo, mas prefere ficar jogando, enfim, conversando com os colegas. Eles vão em festas virtuais, gente. Olha isso, existem festas, é uma coisa incrível, né? Mas existem festas, parties, gente, que se chamam virtual parties, são festas virtuais que esses adolescentes frequentam. E eles preferem as festas virtuais do que, por exemplo, estar indo na casa de um colega para conversar ou numa festa na casa dele para bater um papo. Então, olha que assunto interessante, né? Isso tem toda uma história aí por trás que eu tenho certeza que, de repente, Elaine, se você puder pensar um pouquinho nessa pauta, nesse assunto, para a gente conversar um momento aí lá na frente, seria bem legal. Que é uma coisa que eu percebo e muitos pais comentam comigo isso, né? Que não sabem mais como agir. Mas isso tudo tem um fundo, mas a gente vai trazer esse assunto. Vamos deixar a Elaine amadurecer isso daí, ver como ela quer abordar,
assunto, porque ela é a profissional, né? Ela é o profissional que pratica isso, ninguém melhor do que ela para falar. Bom, Elaine, quero agradecer. Eu vou dar os recados novamente no final dessa live, extremamente importante. Pessoal, nossas redes sociais, a Classmaker Educação, por favor, entrem lá, curtam, compartilhem, porque o Alex vai ter uma surpresa para vocês, para quem tiver o selinho de compartilhador nos cursos, ok? Se alguém não sabe o que é o selinho de compartilhador, é muito fácil. Compartilhando as nossas lives, vocês ganham o selinho de compartilhador. Aparece um bonequinho do lado da sua foto no canto esquerdo, que significa que ele é um agente compartilhador. E aí nós vamos ter, enfim, o Alex vai trazer uma surpresa para vocês. Podem assistir, por favor, entrem no nosso canal do YouTube. Essa live com a doutora Elaine vai estar lá salva. Ok? Quem quiser também fazer perguntas pelo YouTube também pode fazer, porque as perguntas serão todas transmitidas para ela. Temos nossa Rádio Classmaker, que possui toda a agenda, e o chat também de interação. Como eu já tive perguntas, tá, com a live da Daniele, que estava falando sobre o Mindfulness que a gente tinha comentado, veio perguntas para ela lá no chat do rádio, e eu indiquei ela para responder. Então, gente, utilizem os canais de comunicação, tá? Lembrando que nós temos aquela surpresa que eu falei para vocês. Olha quem vai estar vindo conversar com a gente. O nova-iorquino Mark Prenz, que vai estar fazendo uma live incrível, falando com a gente sobre gamificação na educação, o poder dos games na educação. Porque, gente, o que a gente vê de pai, o que eu via de pai saindo da minha aula, Elaine, falando assim, ô Carla, como assim? Eu mandei meu filho na escola para você jogar Minecraft com ele? Jura mesmo que é isso? Gente, eu ouvia isso. Aí eu sentava e falava assim, pai, eu vou te explicar o que o seu filho está fazendo. Quando passou 1 mês e meio, os pais iam na minha porta falar assim, eu assisti o meu filho construindo a cidade de Mariana, em Minas Gerais, ele me explicou tudo o que vocês estavam fazendo. Então, gente, não é só jogo, ok? Não é só jogo. E o Mark Prenz que vai estar passando tudo isso daí para vocês. Para aqueles que não têm condições, não têm proximidade com o idioma, nós vamos ter uma tradutora, que é a Roberta. Ela faz parte da Classmaker também, ela é professora de inglês, tem escola. Ela é uma das nossas integrantes da equipe. E ela vai estar em tempo real traduzindo para vocês e passando para o Prensky também. Vai ser muito legal. Vamos ter o Moran, José Moran, gente, maravilhoso, da USP, o idealizador, fundador da Escola do Futuro, gente, fantástico, Moran, aceitou nosso convite. O Moran vai estar falando com a gente no dia 6 de julho, às 21 horas, pelo Facebook em Carla Lukizik. Temos a Rafaela, escrivante, na sexta-feira agora, dia 3 de julho, dia 8 de julho nós temos o Tino falando sobre programação no Ensino Maker. Dia 13, a Rafaela, de novo, falando sobre Canvas, aplicação, uso do Canvas em gerenciamento de projetos, que também nós utilizamos na Classmaker Educação. A gente usa modelos de negócios, só que a gente chama de modelo de estudos para a escola. A gente trabalha com gestão. E vamos ter na quarta-feira a Jéssica Mota falando sobre neurociência. E no dia 17, a Maria Palato falando sobre o ensino maker na educação infantil, ensinando diversos protótipos, tá? Trazendo conteúdo para vocês, inclusive conteúdo digital, ok? Então, Maravilha. gente, por favor, deixa o curtirzinho aí, compartilhe, ganhe o selo de compartilhador. Lembrando que nós estamos com uma nova turma aberta para Educação 4.0. A outra turma excedeu o número de limites. O curso vai começar 20 de julho. Entre em contato pelas nossas redes, entre em contato pelo nosso site, como tem o pessoal já fez isso daí. Eu vou falar agora o meu celular para vocês entrarem em contato e o Alex vai estar passando o dele. Vocês podem entrar em contato pelo número 964140836. Vou repetir, 964140836. Alex, passa o seu. E Elaine, já avisa o pessoal que você vai deixar todos os seus contatos também no comentário. Alex, passa o seu contato para o curso. Ok, gente, é só entrar em contato com a gente aí. O DDD 11 98547 7594. A gente também tem um fixo. Qual que é, Carla? 2302-6790. Vou repetir. 2302-6790. Alex, fala devagar o seu número, porque o povo não está com caneta, não tem nada, entendeu? Aí o pessoal tem que ter aquela memória flash, né? Tá.
Ó, o DDD 11 98547 7594. Também tem o WhatsApp da Classmaker, quando a gente anuncia o curso, tem um panfleto que eu vou pedir para o Serguei postar também nos comentários, e lá ele está anunciando o curso da nova turma que abriu, e também ali você vai encontrar os nossos contatos, tá bom? Mais uma vez também, obrigado, Carla, obrigado, doutora Elaine, aí, pela sua disponibilidade, obrigado a você aí também em estar nos acompanhando aí, ou seja, agora no momento ao vivo, ou seja, vendo essa live depois, gratidão, que é a palavra que eu mais gosto de usar, porque de fato nós precisamos ser gratos pela vida, gratos por tudo que acontece em nossa vida, né? Então, gratidão aí a todos vocês, gratidão mais uma vez para a doutora Elaine, e um recado também que eu queria deixar, vamos escutar mais os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos amigos, quem está do nosso lado, porque muitas vezes essas pessoas também precisam ser ouvidas e até mesmo ser indicadas para um profissional, para buscar hoje ajuda e continuar evoluindo enquanto ser humano. Estamos aqui para aprender e ensinar, mas para isso precisamos ter humildade para fazer essas duas ações, tá bom? Obrigado, gratidão. Elaine, passa o seu e-mail, por favor. E se você for deixar o seu WhatsApp, e mesmo assim a gente vai escrever de novo o seu contato, tá? É elaine_sarno@uol.com.br. E o meu WhatsApp é 11 99978 8755. Ok, bom, gente, muito obrigada por essa live de hoje. Obrigada, Alex. Obrigada, Elaine. Super gratidão no coração por tudo. Gente, deixem as Eu perguntas, que agradeço. a gente vai interagir e nós vamos voltar com a Elaine novamente. Ela vai amadurecer essa ideia das virtual parties que existem. Então, os pais estão perguntando e eu acho que isso é uma missão que nós vamos ter que passar para a Elaine, porque a gente não pode falar coisas que a gente desconhece. A gente não pode indicar coisas que não são corretas. E ela é a profissional que faz isso. Assim como a gente tem diversos trabalhos que a gente realiza nas escolas e as escolas precisam de orientação com relação a isso, né? Inclusive agora nessa época. Então, querendo isso daí, por favor, entre em contato com a gente vai encaminhar a Elaine para estar realizando todo esse trabalho com vocês. Gente, boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite, Elaine. Gratidão, Boa gente. noite. Boa noite, pessoal. E sejam muito bem-vindos para a nossa live na sexta-feira com a Rafaela pelo Facebook, em Carla Luquizic, às 21 horas. Beijo, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. Boa noite. Tchau.